Pessoal, nos últimos dias eu tenho lido muitos artigos e acompanhado a crise global do setor do turismo e nesse episódio queria dividir com vocês esses assuntos e também tenho algumas recomendações para quem vai viajar, seja para quem está mudando a data ou para quem está planejando comprar. Afinal, nosso sonho não acabou, ele foi só adiado, certo? Então bora lá comigo? Independente de quando e quanto tempo vai levar para a gente poder voltar a viajar, uma coisa é certa, vamos voltar a viajar. Por sorte, o desejo de viajar das pessoas é muito resiliente. O que temos de experiências anteriores, por exemplo, como a SARS, o Ebola, os ataques terroristas e um montão de desastres naturais, é que a indústria de viagens sempre se recuperou. Só que destinos, empresas aéreas, agências de viagem, governos, empresas de tecnologia e nós, consumidores, está todo mundo se perguntando quando? Segundo o presidente da ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, em entrevista que ele fez para o UOL recentemente, ele disse que o cenário é único em toda a aviação mundial e que apesar da grave crise causada pelo novo coronavírus, as companhias aéreas brasileiras têm situação financeira saudável, que não tem riscos de quebrarem. Disse que o principal desafio é de equacionar o crédito, que já estão sendo feitas negociações, empréstimos para as 3 companhias aéreas. Elas estão voando com menos de 10% da capacidade e mesmo assim com mais carga nos porões do que passageiros no avião. Existe uma expectativa de retomada tímida a partir de maio, mas isso também ninguém sabe ao certo. O tamanho do impacto foi tão violento que nenhuma deve terminar o ano operando mais do que 50% de cada malha aérea. E a recuperação deve ser primeiro do mercado nacional e depois do mercado internacional. E os preços? Todo mundo que quer comprar passagem está me perguntando aqui no canal o que eu acho que vai acontecer com os preços depois da reabertura. Minha opinião, como todas vão precisar fazer caixa rapidamente, a gente deve ver uma reabertura com muitos preços baixos. Mas é difícil prever até quando, porque apesar da baixa dos preços do barril do petróleo, o dólar está alto e isso impacta na construção de custo das passagens. Minha sugestão, aproveita esse tempo, se organiza, pensa direitinho para onde você quer e pode viajar, de acordo, claro, com o seu orçamento ou o seu novo orçamento, para quando começar a surgir as mega promos, que devem ser para poucos assentos e por voos por tempo limitado, você já está pronto para bater o martelo. Até porque quase 90% das pessoas que estavam com viagens agendadas vão mudar para viajar também nesses voos futuros, que, como eu disse, vão ser bem menos voos do que estamos acostumados. E as viagens de negócio? O novo normal está sendo executar 90% do trabalho remotamente e deixar 10% para interação pessoal futura, né? É o tal do novo efeito Zoom. Mas será que as empresas vão cortar as viagens de negócio e continuar com os encontros remotos porque parece que está funcionando bem? Alguns analistas já avaliam que sim, que isso deve acontecer. Distanciamento social dentro do avião é outro assunto. Nos Estados Unidos, a American Airlines foi uma das primeiras a fazer o distanciamento social dentro do avião, bloqueando o assento do meio para que haja uma certa distância entre os 2 passageiros, um na janela e outro no corredor. Na Europa, a alemã Lufthansa também fez a mesma coisa. E não só para os voos nacionais, mas também para os voos internacionais, porque foi uma decisão do Ministério do Transporte da Alemanha. Na Alemanha, até naquele ônibus que a gente pega do terminal até o avião para fazer aquele embarque remoto, eles estão usando um esquema de redobrar a quantidade de ônibus para não aglomerar as pessoas. É o novo normal? Todo mundo pergunta. Agora imaginemos o seguinte, e se for regra geral, se todas as companhias aéreas de ônibus e de trens forem obrigadas a praticar esse distanciamento social, o que vai acontecer com os preços das passagens? Nem é preciso ser um matemático para fazer essa conta, né, pessoal? É claro que vão subir os preços, porque se um avião que voa 10, 12 horas e leva 300 pessoas passar a levar 150, o custo vai ser repartido por menos gente. E por outro lado, todos vão levar muito mais carga, porque a gente está vivendo um fenômeno mundial de transporte de carga de urgência via aérea. E isso pode compensar um pouco na construção do preço final para nós, pelo menos isso, né? E se a aérea quebrar? Então, né, como tem muita empresa aérea no mundo e existe a chance de algumas não resistirem à crise, talvez seja arriscado sair comprando promoções em qualquer companhia aérea, principalmente nas low costs. Acho mais inteligente a gente focar nas aéreas internacionais estatais, pelo menos no primeiro momento, já que o risco de uma estatal quebrar é menor porque não é uma empresa privada, ela tem, em teoria, a garantia, o caixa do governo para subsidiar a operação. As aéreas que conseguirem voltar desse shutdown, capaz que só tenham permissão para fazer rotas essenciais, ou seja, o tráfego inicial não deve ser mais do que 10 a 20% do que voavam antes. Novos protocolos, né? Quando as aéreas recomeçarem a voar, os governos e nós, consumidores,
vamos precisar de um tipo de protocolo de voo seguro, onde, como eu falei no meu episódio Viagens, o que fazer agora, aqui no canal, todo mundo provavelmente vai ter que fazer um teste obrigatório antes de cada embarque. Enquanto não existe uma grande quantidade de testes rápidos, menos de 5 minutos, as viagens vão ter que ser bem mais restritas e daí vão aumentando pouco a pouco. Deixa eu dar para vocês agora algumas dicas gerais. Todo mundo pergunta muita coisa aqui para mim, então presta atenção, resposta para várias pessoas que me perguntaram essas coisas. Ó, quem comprou para viajar em maio e junho? Se você comprou para viajar pelo Brasil nos meses de maio e junho, remarca a partir de julho. Agora, se foi para viajar para o exterior, daí tem que ver as probabilidades de abertura de cada país. Mas olha, eu não arriscaria em marcar a viagem antes de agosto ou setembro. Pode ser que a Europa, pessoal, só abra as fronteiras a partir de setembro. Inicialmente estava marcado para acontecer em maio, tá? Então tá tudo mudando o tempo todo muito rápido. Então, ó, atenção nas notícias sempre. Quem comprou para viajar em julho e agosto? De novo, viagens pelo Brasil nestes meses, acho que o ideal é esperar até meados de maio para alterar e acompanhar os noticiários. Já que seria alta temporada para nós, né? Viagens, por exemplo, para Orlando, Argentina, Europa, que seriam todas bombando, que estariam todas bombando, a chance é bem grande de ter que empurrar tudo isso para frente. Mas, ó, tudo vai depender da recuperação de cada país, das áreas mais afetadas, das novas regras. Viagens internacionais a partir de setembro. Quem tem viagem comprada a partir de setembro, aparentemente está mais tranquilo. Vai depender de como vai evoluir toda essa questão do combate à pandemia, país por país. Ó, caso o cenário mude, com certeza as empresas aéreas vão aplicar políticas de remarcação sem custos também, então não precisa apavorar. Por isso, quem puder, reagenda a viagem para o mais distante de hoje que for possível. Maiores vão ser suas chances de a situação voltar ao normal e você não ter que reprogramar. E, gente, infelizmente, os efeitos da pandemia vão continuar nos atingindo, agora em maiores proporções e depois em menores. Mas, ó, vamos sentir esses efeitos até pelo menos o carnaval do ano que vem, que vai ser em 16 de fevereiro. Use bem o seu crédito. Se você tinha viagem paga e transformou o valor em crédito, não esquece que tem muita gente na mesma situação. Então, o ideal é você, assim que terminar a quarentena, começar a planejar como usar esse crédito dentro desse período limite de 12 meses. Porque quanto mais você demorar, e com as malhas aéreas reduzidas, menores são as chances de você conseguir se ajeitar dentro do que seria ideal para você. Outra dica importante, só reserva hotel se o cancelamento for grátis. Eu sempre uso essa estratégia, mas principalmente agora, essa é a melhor solução. Só reservar aquele hotel que você garante com o cartão de crédito e tem até uma semana antes da viagem para desistir da reserva sem custo. E claro, colocar um alarme no celular para o dia que vence esse prazo para você não se esquecer e não perder o prazo. Ó, desconfia dos preços milagrosos, pessoal. Como essa é a maior crise da história do turismo mundial, pode ser que nem todas as empresas de turismo, sejam elas aéreas, agências, hotéis, pousadas, resistam e infelizmente quebrem. Por isso, não compra viagem futura, principalmente para daqui a mais de 6 meses com preços e financiamentos milagrosos, tá? Eu tava olhando na internet, tem muito pacote de viagem com preço super baixo para 2021. Cuidado com esses, porque você corre um risco alto de alguém falir e não ter como devolver o seu dinheiro. E os efeitos do câmbio? Provavelmente nem o dólar ou o euro vão voltar às cotações de antes. Como isso é super imprevisível, é importante fazer as contas direitinho para saber se aquela viagem sonhada ainda cabe no orçamento ou se é melhor substituir por uma mais econômica. Caso você não tenha reservado uma grana de emergência, por exemplo, não dá para contar com um câmbio mais baixo lá na frente. Pensa nisso, tá? Então, quando comprar a moeda? Ó, em vez de esperar o melhor momento para comprar moeda estrangeira, o mais correto é ir comprando aos poucos para fazer uma média no final. Ficar esperando baixar, gente, é besteira, tá? Comprar um pouquinho por mês ou por semana vai te compensar na média, confia em mim. Pois é, pessoal, parece realmente que esse monstro Covid-19 vai trazer muito desafio na maneira de como vamos encarar tudo isso e como vamos tocar nossas vidas nesse novo normal, como os caras estão chamando. Mas, como nós somos apaixonados por viagens, vamos aproveitar esse isolamento para fazer o quê? Para estudar sobre os destinos que temos interesse em conhecer, seja aqui no Brasil ou lá fora. Ó, eu tenho quase 100 vídeos de dicas de viagens aqui no YouTube e dezenas de áudios no Lip Travelcast para quem não ouviu, ouvir ainda, assistir. E para quem não viu, ver. E para quem não ouviu, ouvir. E como sempre, meus canais estão todos abertos para a gente ir se falando o tempo todo. Pode mandar mensagem, pessoal, que eu vou continuar respondendo todo mundo, como eu faço sempre. Vamos nos unir. Vamos nos ocupar juntos e sonhar com tantas viagens lindas que a gente tem para fazer pela frente, certo? Já já tudo isso vai passar. Por hora, ó, se cuidem, cotoveladas para vocês, bora comigo nos preparar para viajar. Por quê? Porque, como eu digo sempre aqui, viajar é uma delícia. Então, pessoal, ó,
Tchau, até semana que vem. Fiquem de olho no Lipe Travel Show, sempre dando dicas para vocês legais sobre a semana, também nesse período de pandemia. Fui!